Hoje, 20 de abril de 2025, estou comemorando meus 50 anos de vida. Coisa que me deixa extremamente feliz e, ao mesmo tempo, me levou a revisitar um monte de coisas do passado. Como artista, eu achei importante transformar esta data em alguma coisa que fosse eterna. E a melhor maneira que eu encontrei foi transformando essa data em uma obra de arte. É uma obra de arte que quero contar para vocês aqui, cada um dos detalhes simbólicos que ela tem. Porque acho que obras de arte precisam ter um significado, precisam ter algo que nos lembre que estamos vivos e que de alguma maneira nos inspire. E a ideia dessa obra de arte que eu vou apresentar para vocês é essa. Tudo começou com ir atrás da minha certidão de nascimento. E eu achei essa certidão de nascimento de 50 anos atrás. Achei um Xerox, que é esse aqui. Um Xerox aonde está absolutamente tudo sobre a minha vida. Começando, eu sou de Cali, Colômbia, e hoje estou aqui falando português porque faz parte também da minha trajetória. Meu nome completo é Leonardo Fábio Macias, uma decisão da minha mãe. E eu nasci no ano de 1975. Filho de Ana Cecília Macias, da qual eu tenho um extremo orgulho de ser filho. E a data em que eu fui registrado foi o dia 2 de junho do mesmo ano. Pode parecer só dois números completamente diferentes, mas para mim simbolizam muito. Me levou a pensar, imagina Ana Cecília, com 26 anos de idade, está aqui também, empregada, colombiana, mãe solteira. Tudo o que cruzou a cabeça dela nesses dias. Eu registro sozinha, registro com alguém, registro com meus dois sobrenomes. Deve ser uma decisão gigantesca. E ela tomou essa decisão. Bravo por você, mãe. Eu nasci na clínica dos Seguros Sociais, hospital público, em Cali, Colômbia. E eu nasci em um endereço que está aqui, Carreira 41 e 3029, em Cali. Pode dar um Google. Ainda a casa está lá, diferente, mas está. Eu fiquei muito feliz quando eu dei o Google no endereço, porque a casinha continua lá, mas agora está asfaltada a rua. Na época não tinha asfalto. E eu torço muito para que as pessoas que moram lá hoje sejam tão felizes quanto a família da qual eu faço parte foi naquele endereço. Endereço significa muito para mim. E eu utilizei isso aqui como uma base da minha obra. Ele significa quase que um nu de mim, de quem eu sou. Com absolutamente tudo, com todos os meus defeitos, com os quase 5 quilos que eu nasci. Mas ao mesmo tempo é tipo um raio-x. E é sobre essa base que eu construí a minha vida. Uma vida, como eu vou falar para vocês, feita de muitos sacrifícios, muitas mudanças, erros, aprendizados, recomeços, renascimentos, algumas vitórias. E que todas elas fazem parte da minha vida. O seguinte passo que eu fiz para isso foi colocar por cima desse certidão de nascimento um acetato transparente, nada a esconder. Quem eu sou, sou. E sobre ele eu colei 6 fitas de fechar caixa, fita de mudança, porque elas simbolizam as 6 mudanças geográficas que eu fiz e que me ajudaram a construir a pessoa que eu sou hoje. 6 fitas, cada uma delas cortada à mão, porque eu queria que de alguma maneira ficasse um pouco do meu DNA nessa obra. Era uma maneira de ter um pouco da minha saliva acidentalmente. Mas, ao mesmo tempo, ela simboliza a imperfeição da vida.
A vida não é cortada com tesoura, com estilete. A vida é feita à mão. E em cima dessas 6 fitas, eu coloquei pequenas fitas disso aqui. Não quero desmerecer. São fitas douradas porque são as conquistas para as quais a gente corre atrás todos os dias. E olha que interessante isto, como fica. Mudanças coroadas com uma fita dourada. É um pouco o que minha obra artística é. Sou artista há 25 anos, na verdade há 28 anos. E a minha obra tem passado por diferentes mudanças, diferentes explorações, mas eu tenho ido muito em uma coisa que é utilizar os espinhos, que são as imperfeições da nossa vida, porém elas não são negativas como todo mundo pensa. Ao contrário, os espinhos não são nossas quedas que nos ensinam a levantar mais fortes, aprendizados, erros que nos fazem mais espertos e nos fazem chegar mais longe. Porém, se você nunca plantou uma rosa, talvez você não saiba, mas você olha para espinhos durante meses, com esperança de que um dia a rosa brote lá em cima. Então você precisa acreditar muito nos seus espinhos para que um dia essa rosa brota lá em cima, se é que ela brota, e de que tamanho ela vai brotar. Isso faz parte da minha obra e isso está aqui também. Por cima de tudo isso, eu carimbei 3 carimbos geográficos importantes para mim. De Colômbia para o Brasil, ou seja, carimbo da Colômbia, carimbo do Brasil, e também o carimbo dos Estados Unidos, onde hoje eu moro. Que são, na verdade, esses 3 carimbos que simbolizam essas 6 mudanças, de Cali para Bogotá, Bogotá para Goiânia, no Brasil, Goiânia para São Paulo, São Paulo para Bogotá novamente, onde eu me reconectei com as minhas raízes, de Bogotá para Nova York e de Nova York para Los Angeles, onde eu moro há 5 anos. Durante todo esse tempo, muitos espinhos aconteceram, mas muitas rosas brotaram também. Brotaram no sentido de ter uma família maravilhosa, que eu represento na minha obra. Brotaram no sentido de ter uma esposa que me alimenta todos os dias com sua alegria. Com um filho que me ensina diariamente. E tudo isso, todo esse crescimento, mamãe que continua viva, graças a Deus, a minha irmã, as minhas irmãs que apareceram no caminho, inclusive até rosas que não esperava aconteceram, sabe? Que deixaram minha vida ainda melhor. E o que simbolizar tudo isso? Na minha mão. A minha mão, aliás, mãos e pés também faz parte da minha obra. Mãos porque é uma extensão das nossas ideias, é a maneira como a gente expressa elas. E pés porque eles são os exemplos de o caminho a seguir. Muitas vezes elas nos ajudam a cruzar fronteiras, como no caso eu tenho cruzado várias, não só geográficas, como também fronteiras que muitas vezes nós mesmos colocamos na nossa vida. Fronteira do medo, fronteira da insegurança, fronteiras emocionais que muitas vezes nos paralisam. Então, utilizei a mão criando essa obra para tudo aquilo que tem brotado em mim. Essa obra é minha mão, com rosas brotando, inclusive tem um dedo a mais, porque muitas vezes acontecem coisas que a gente não estava esperando. E isso também faz parte dessa obra. Quando eu saí em 2000, quando eu estava morando no Brasil, há 14 anos atrás, alguma coisa veio na minha cabeça. Eu fiquei pensando, que houvesse sido da minha vida se eu, ao invés de ter saído da Colômbia para ir morar no Brasil, eu tivesse ido para outro lugar. Eu seria mais feliz, menos feliz, teria uma vida diferente. Que houvesse acontecido comigo? E eu decidi lá atrás fazer uma exposição chamada Elos. Está aqui uma das malas, foram 12 malas, cada uma delas com um mapa de um país que eu criei, não existe nenhum deles, e onde eu, na minha história, eu morei nesses países. Então, em cada uma dessas malas tem cartas que eu recebi,
sincero que eu roubei do bar preferido meu naquele lugar, carimbo no passaporte, alguns pertences da época. E eu decidi também pegar um pouco disso para esta obra que eu vou mostrar para vocês. Eu peguei um carimbo desses, peguei o de Greenland, para essa obra que eu criei para comemorar o meu aniversário. Ela está carimbada ali também, cada uma delas tem um carimbo desses. Cada um deles está datado com a data em que eu entrei no Brasil, porém, que na minha cabeça poderia ter entrado em outro lugar. Vou mostrar o resultado final disso. Esse aqui. É minha certidão de nascimento, com as imperfeições dela, mas com tudo que eu tenho. Em cima disso, esse acetato transparente que não esconde absolutamente nada, porém ele está segurado por essas 6 fitas. Cada um deles, obviamente, assinado e numerado. Podem ver aqui. E eu fiz 50 obras dessas. Só 50. Porque é a minha maneira de eu comemorar esses 50 anos de vida, relembrar minha história, compartilhar com vocês aqui nesse vídeo. Para você que não me conhece, esse sou eu, Leonardo Fábio Macias, que virou Leo Macias. E para você que me conhece e talvez não sabia dessa história, então está aqui a minha maneira de a gente se conhecer melhor. É a primeira vez que eu posto um vídeo aqui falando da minha obra, mas acho que hoje é um dia. 20 de abril de 2025, meus 50 anos, e seria injusto comemorar sozinho. Você que faz parte da minha vida, seja minha família, minha esposa, meu filho, minha mãe, minha sobrinha, minhas irmãs, meus cunhados, todo mundo, mas também os amigos, as pessoas importantes que têm cruzado o meu caminho, quero comemorar com todos vocês. Um beijo para todos.